Eu sou o professor Rodrigo Pericinoto, eu dou aula aqui na Unifins, e hoje nós estamos aqui para mais uma aula do curso de extensão A Ciência e Caminhos de Construção do Conhecimento em Tempos de Isolamento Social causados pelo Covid-19. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre elaboração de artigos científicos na área médica, especificamente artigos de revisão sistemática. Antes de começarmos, é importante que a gente pense o seguinte: nós temos um grande volume de informações que é produzido a cada dia. O volume de publicações é muito extenso. Atualmente, nós temos mais de 40 mil publicações científicas, revistas, periódicos científicos, e mais de 1 milhão de artigos são produzidos a cada ano. Nós temos uma grande quantidade de informação e essas grandes quantidades de informações necessitam ser reduzidas. Hoje, um pesquisador, por mais que ele queira se manter atualizado, é impossível acompanhar todo esse volume de pesquisa, conhecimento científico que tem sido produzido. Então, é importante que a gente faça esse trabalho, né, de selecionar, reduzir essas informações. Uma outra coisa importante de se dizer neste momento é que profissionais, pesquisadores e os que determinam políticas de saúde, eles necessitam conhecer os resultados rapidamente, porque toda política pública, ela se dá também em função de estudos científicos, e é preciso que a gente tenha essa informação de forma rápida e acessível. A revisão sistemática, então, nesse sentido, ela é um método eficiente, é um método científico e eficiente, mais rápido e barato do que novas pesquisas. O que eu quero dizer aqui nesse momento é o seguinte: eu não preciso começar uma nova pesquisa para saber se esta determinada intervenção ela é eficaz ou não. Eu posso fazer um levantamento de artigos que falaram sobre este tema para tomar uma decisão. E aqui a revisão sistemática, ela é esse método que vai me ajudar a sintetizar de uma forma rápida, relativamente barata, uma vez que eu não preciso fazer pesquisas para ter acesso às informações que eu necessito. Então, a síntese sistemática da literatura, quando a gente vai falar sobre isso, é importante dizer que houve um crescimento muito grande na investigação, nesse tipo de investigação entre as décadas de 60 e 70. Hoje, com a internet, existe uma facilidade de acesso aos artigos de investigação científica. Além disso, nós precisamos ter fontes confiáveis que resumam as investigações passadas. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: nós temos muitos artigos que são publicados a cada ano. Como eu falei, são mais de 1 milhão de artigos sobre os mais diversos temas publicados anualmente. Eu preciso ter fontes confiáveis que resumam essas informações desses artigos. E a revisão sistemática, ela serve para isso. Ela serve para ser essa síntese confiável do que se produz sobre determinado assunto. E quando nós falamos na área da saúde, principalmente medicina, nós estamos também falando sobre práticas baseadas em evidências. E abordagens baseadas na evidência, elas nos ajudam a definir políticas públicas. No entanto, nos ajudam a definir políticas públicas, e essas políticas públicas dependem de um relato objetivo da evidência acumulada. Vamos pegar, por exemplo, a situação na qual nós nos encontramos atualmente da pandemia do Covid-19. Que tipo de política aonde que nós vamos investir nossos recursos? Será que nós devemos investir recursos em algum tipo de
medicação? Nós devemos investir recursos em algum outro tipo de intervenção? Para tomar essa decisão, eu não posso tomar a decisão baseado unicamente de ouvir falar. Alguém disse que isso funciona, então agora vamos colocar todo o dinheiro, todo o nosso investimento nessa terapêutica que dizem que funciona. É importante que a gente tenha evidências. E o que nós observamos hoje em vários lugares do mundo é pesquisadores conduzindo estudos em busca de evidência de um tratamento que seja eficaz contra a Covid-19. Nós vemos inúmeras pesquisas testando medicação, vacina, buscando algo que se mostre eficaz. E nós temos isso acontecendo em diferentes locais. Então, uma revisão sistemática da literatura vai coletar, juntar todas essas informações de uma forma objetiva e nos dizer, afinal, essa intervenção, ela é ou não eficaz? Quando nós falamos ainda sobre práticas baseadas em evidências, nós estamos prezando por qualidade no serviço de saúde. Quando nós falamos que fazemos uma medicina, uma saúde baseada em evidências, isso quer dizer que nós estamos utilizando procedimentos, medicação, intervenções de máxima qualidade no cuidado da saúde. No entanto, nós fazemos isso com um uso racional dos recursos públicos e privados. Eu não posso ficar gastando dinheiro de uma forma desordenada em testando procedimentos, testando medicamentos. Os recursos são escassos e para eu usar, eu preciso usar de uma maneira que eu sei que vai garantir vai resolver o problema, tá certo? Então eu preciso ter um uso racional desses recursos e por isso que eu preciso ter confiança de que essa intervenção ela é o que há de melhor e que vai resolver de fato essa situação. Então, a prática baseada em evidências, ela diz sobre isso, sobre este uso consciente, explícito e criterioso da melhor e mais atual evidência de pesquisa na tomada de decisões clínicas sobre o cuidado de pacientes. Então, eu preciso de ter essa confiança. E entre as práticas baseadas em evidência, nós temos como uma prática com alto desempenho, com uma boa evidência de validade, são os estudos clínicos, os ensaios clínicos randomizados ou ensaios clínicos aleatórios. Estes são os estudos mais adequados para fornecer evidências sobre os efeitos de uma intervenção. O que nós temos observado hoje são vários ensaios clínicos randomizados sendo feitos, por exemplo, com relação à utilização de certas vacinas para o Covid-19. Então, nós temos vários ensaios sendo rodados em diferentes campos, em diferentes locais e com diferentes vacinas, e a gente vai observar isso. Eles vão nos fornecer evidências de que, de fato, essa vacina tem um bom efeito na intervenção, por exemplo, na imunização com o Covid. No entanto, os ensaios clínicos randomizados ou ensaios clínicos aleatórios, muitas vezes o resultado de apenas um ensaio não é suficiente, embora goze de grande reputação, pode ser que não seja eficiente. Por quê? Porque a gente pode ter o viés com relação à população que participou deste ensaio. Pode ser que esse ensaio que aconteceu em determinada época do ano sofreu algum tipo de influência do tempo, sofreu algum tipo de influência do local onde foi realizado o ensaio. Vários outros tipos de vieses que podem ter surgido no decorrer da implementação deste estudo.
Por isso, é sempre interessante que a gente busque evidências em mais de um ensaio, para a gente ter certeza de que essa intervenção, essa medicação, este tratamento, de fato, é eficaz. Neste sentido, Sampaio e Mancini, eles fizeram uma pirâmide onde eles hierarquizam os tipos de estudos que possuem melhor evidência, trazem melhores evidências científicas. Eles apontam na base dos estudos a opinião de experts ou relato de caso. Eu sou um expert na área, eu posso dar a minha opinião sobre determinado assunto, sobre determinada intervenção. Eu posso fazer, ter usado essa intervenção num tipo de caso específico. Isso tem validade científica? Tem validade naquele caso. No entanto, será que isso pode ser generalizado? Então, aqui, nesse momento, é um pouco complicado a gente generalizar os resultados de um estudo de caso para uma população. Mas aqui eu já tenho uma indicação de que talvez esse seja um bom caminho a se seguir. No topo da nossa pirâmide de evidências científicas, nós vamos ter aqui, neste ponto, o ensaio clínico aleatório, ou ensaio clínico randomizado, que me traz uma excelente evidência de validade da intervenção. No entanto, acima do ensaio clínico aleatório randomizado, nós temos a revisão sistemática de ensaios clínicos com meta-análise ou mesmo sem meta-análise. Ou seja, uma revisão sistemática da literatura, ela goza de um alto grau de confiança. Por isso, esse é um estudo muito criterioso, que precisa ser feito com muito rigor. E aqui nós temos a revisão sistemática de estudos de casos, de estudos de ensaio clínicos aleatórios, com meta-análise ou sem meta-análise. A meta-análise, ela é uma técnica estatística que vai coletar os dados de todos os ensaios clínicos que foram realizados e vai reanalisar a estatística, reanalisar os dados, agora incluídos todos num único modelo estatístico, ok? Então, isso tudo para dizer da importância de uma revisão sistemática de ensaios clínicos aleatórios com e sem meta-análise. Nessa nossa aula, nós vamos falar apenas da revisão sistemática. Nós não vamos falar sobre meta-análise. Pois bem, então, nesse ponto, valeria a pena nos perguntarmos, afinal, o que é uma revisão sistemática? A revisão sistemática, ela é um sumário de evidências provenientes de estudos primários, que foram conduzidos para responder uma questão específica de pesquisa. Então, nós temos vários estudos que estão sendo utilizados neste momento para a elaboração de uma vacina ou tratamento para a Covid-19. Estudos primários, a revisão sistemática, ela vai sumarizar essas evidências que foram levantadas nestes estudos. Ela utiliza um processo de revisão de literatura abrangente, imparcial e reprodutivo. Ou seja, quando eu me disponho a fazer uma revisão sistemática, eu preciso ter certeza de que todos os estudos que falam sobre este tema, o que eu me propus, eles estão incluídos na minha revisão. É preciso que seja imparcial. Eu não posso escolher apenas um tipo de trabalho. Eu tenho que ter, se eu quero fazer essa revisão sistemática de ensaios clínicos, eu preciso incluir todos eles aqui. É preciso que seja reprodutível. Uma outra pessoa que pegar o meu estudo
e ler a descrição que eu faço, ela precisa ser capaz de, seguindo os passos que eu segui, encontrar os mesmos resultados que eu encontrei. Além disso, ela tem uma metodologia confiável, rigorosa e auditável. Esse auditável, como eu disse, um outro pesquisador pode rever os passos que eu segui e observar se o que eu estou relatando, de fato, é procedente ou não. Recentemente nós vimos um grupo de pesquisadores que fez um estudo e teve que depois retratar com relação ao seu estudo, porque alguém descobriu que havia um erro na sua metodologia. Ou seja, a gente precisa deixar isso bem claro, porque eventualmente outras pessoas podem também fazer a reanálise dos dados que nós levantamos. Assim, uma revisão sistemática, ela é um tipo de investigação científica, com certeza. Essas revisões são consideradas, então, estudos observacionais retrospectivos ou estudos experimentais de recuperação e análise crítica da literatura. Por que observacionais e retrospectivos? Porque nós não vamos criar uma intervenção, nós não vamos reproduzir o estudo, nós apenas vamos coletar as informações que estes estudos nos trouxeram. A revisão sistemática testa hipóteses e tem como objetivo levantar, reunir, avaliar criticamente a metodologia da pesquisa e sintetizar os resultados de diversos estudos primários. Será que este tipo de intervenção é eficaz? Então, eu tenho a hipótese que talvez seja. Então, eu preciso fazer esse levantamento crítico sobre esses diversos estudos primários. Crítico no sentido, eu preciso ser rigoroso em observar a metodologia desses artigos, o quanto que eu posso confiar nas informações que eles me trazem e reuni-los para tentar responder a pergunta que eu levantei. Além disso, a revisão sistemática, ela busca responder, isso é importante, ela busca responder uma pergunta de pesquisa claramente formulada. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas este é um passo fundamental quando eu quero realizar uma revisão sistemática de literatura. Ter uma boa pergunta de pesquisa. Além disso, a revisão sistemática, ela utiliza métodos sistemáticos e explícitos para recuperar, selecionar, avaliar os resultados de estudos relevantes. Ela reúne e sistematiza os dados dos estudos primários, como eu já falei. E esses estudos primários serão a unidade de análise. Aqui eu tenho um esquema, um organograma de como os passos que seguem uma revisão sistemática. O primeiro deles, definir uma pergunta científica, especificando população, intervenção de interesse. O segundo ponto, de posse dessa pergunta de pesquisa, nós vamos ter que identificar as bases de dados a serem consultadas, definir palavras-chave, estratégias de busca. Nós vamos falar de cada um desses pontos. Depois nós precisamos estabelecer critérios para a seleção dos artigos a partir da busca. Eu tenho uma pergunta. Onde que eu posso encontrar respostas para esta minha pergunta? Nas revistas científicas, só que, como eu disse, são mais de 440 mil revistas, publicações que nós temos disponíveis. Então, aqui nós vamos consultar bases de dados que reúnem essas revistas da área que eu estou pesquisando. E a minha busca deve seguir esse critério de palavras-chave, palavras estratégicas. Eu vou estabelecer os critérios para a seleção de artigos. Que artigos eu quero que sejam incluídos na minha revisão? Eu vou conduzir a busca tendo a pergunta:
tendo definido a base de dados, a estratégia que eu vou utilizar, critérios para a seleção desses artigos, então agora eu vou passar para a coleta, a buscar esses artigos. Então eu vou conduzir a busca nas bases de dados escolhidas, com base nas estratégias que eu já defini previamente. Aqui nós temos um ponto muito importante, gente. Pelo menos 2 examinadores independentes vão fazer a busca na base de dados. Eu vou fazer uma revisão sistemática de literatura. Eu vou sentar com a minha equipe, ou com um parceiro de trabalho, ou o aluno que eu estou orientando, ou com o meu professor. Nós vamos estabelecer a pergunta, vamos estabelecer as bases de dados na qual eu vou fazer essa busca, as estratégias que nós vamos utilizar, critérios para inclusão ou não de artigos. Eu vou fazer a busca com base nisso, nas bases de dados que nós selecionamos. Meu parceiro, minha parceira, vai fazer a mesma busca que eu fiz. No final, nós vamos comparar as buscas que nós fizemos e ver se nós chegamos nos mesmos resultados. Lembra que eu falei agora há pouco que uma revisão sistemática ela é uma metodologia auditável. Qualquer pessoa que seguir essa estratégia que eu defini deve chegar ao mesmo resultado. O que vai me garantir isso é este trabalho, ter este pesquisador, examinador independente. Ele que vai me dar a evidência de validade do meu método. Eu posso dizer que meu método é confiável quando eu e o outro parceiro de pesquisa chegamos nos mesmos resultados. Por enquanto, nós estamos apenas levantando os artigos, ok? Alguém pode perguntar, e se não conseguir, e se não chegarmos aos mesmos resultados? Isso significa que ou nós estamos seguindo caminhos diferentes, ou os nossos critérios não são claros. Então, a gente precisa refazer isso, os critérios, redesenhar essa etapa, para que nós cheguemos às mesmas conclusões. Um ou outro artigo pode ser que a gente tenha divergência, se ele entra ou não. Então, é preciso ver qual critério que eu utilizei para ele entrar, qual critério que o meu parceiro utilizou para ele não entrar, discutir isso, estabelecer, refinar esse critério, e as discordâncias a gente precisa chegar a um consenso, ok? Fiz o levantamento dos artigos que vão entrar na minha busca, na minha análise. Então, agora eu vou aplicar os critérios de seleção dos artigos e justificar possíveis exclusões. Pode ser que nós vamos falar um pouco melhor sobre isso um pouco mais à frente. Tendo selecionado o nosso corpus de artigos, nós vamos analisá-los criticamente e avaliar todos os estudos que foram incluídos nesta revisão. Preparamos um resumo crítico dos dados, sintetizando as informações disponibilizadas pelos artigos e que foram incluídos na revisão. E, por fim, vamos apresentar uma conclusão informando a evidência sobre efeitos da nossa intervenção. Ok? Então, vamos à frente. Então, para realizar uma revisão sistemática da literatura, eu vou precisar seguir alguns passos. Nós temos aqui essas etapas preliminares, antes que me preparam para a revisão sistemática. A primeira coisa e mais importante é definir o objetivo da minha revisão. Por que eu preciso fazer essa revisão? O que justifica esse meu trabalho, esse meu empenho? E neste sentido, eu preciso definir uma questão de pesquisa, que a sugestão é que siga esse formato do acrônimo PICO, que nós vamos falar daqui a pouco. Feito isso, vamos identificar a literatura,
a justificativa para uma revisão sistemática, definição de critérios de elegibilidade. Tendo feito isso, nós partimos então para selecionar os estudos que podem ser possíveis de serem incluídos, vamos documentar a metodologia, cada passo seguido nós vamos tomar nota, e por fim, redigir um protocolo desta revisão. Então vamos olhar cada uma dessas etapas. A definição da questão de pesquisa. Para a definição da questão de pesquisa, sugere-se que se utilize Santos e Pimenta e Nobre, eles sugerem a utilização dessa estratégia chamada PICO, que é um acrônimo que vai especificar P, paciente ou problema que eu quero pesquisar. Isso diz respeito, pode ser um único paciente, um grupo de pacientes, uma condição clínica particular ou um problema de saúde. Qual que é o problema? O que eu quero investigar? Quero investigar pessoas que estão fazendo hemodiálise. Quero investigar pessoas que têm problemas com diabetes, por exemplo, feridas causadas por diabetes. Enfim, qual que é o paciente? Qual que é o problema de investigação, problema de saúde ou uma condição particular que você quer investigar? Depois, que tipo de intervenção eu estou querendo investigar? Essa intervenção representa, então, a intervenção de interesse, que pode ser uma intervenção terapêutica. Por exemplo, eu estou falando de feridas do diabético. Eu quero saber que tipo de curativo é melhor. E eu posso selecionar um tipo específico que eu estou querendo observar. Pode ser essa intervenção preventiva, por exemplo, a vacina. Pode ser uma intervenção diagnóstica, mensuração da pressão arterial, prognóstica, administrativa ou relacionada a assuntos econômicos. Que intervenção eu quero? Depois, eu preciso indicar controle ou comparação. Essa é a intervenção que eu quero avaliar. E eu posso comparar ela com outras intervenções, ou uma única intervenção diferente, né? Essa intervenção definida como uma intervenção padrão, ou uma intervenção mais utilizada, ou mesmo nenhuma intervenção. Por exemplo, pessoas que fazem uso desse tipo de medicação, comparadas com pessoas que não utilizam esse tipo de medicação. Pode ser nenhuma intervenção. Pode ser que eu tenho curativos que são curativos típicos que se usam nesse tipo de ferimento. Mas eu quero um curativo diferente, então a intervenção seria esse tipo diferente de curativo e a comparação, a intervenção, curativo padrão. E por fim, o desfecho, ou outcomes. Qual que é o resultado esperado para essa intervenção? Ok? Vamos ver alguns exemplos para a gente entender melhor como é que podemos utilizar a estratégia PICO para a criação de pergunta de pesquisa. Então, por exemplo, a terapia em grupo para o manejo da ansiedade em universitários, ela é eficaz em comparação à terapia individual? Nessa minha pergunta de pesquisa, o paciente, no caso aqui, são grupos de universitários. Eu poderia fazer essa mesma pesquisa com um grupo de idosos. Podia fazer essa pesquisa com gestantes. Fazer essa pesquisa com crianças. Eu preciso definir quem é o paciente que eu quero investigar. Ou, simplesmente, eu poderia dizer a eficácia de terapia de grupo para qualquer tipo de pessoa. Independente de ser criança, idoso, adolescente, universitário, bancário, eu posso fazer também um pouco mais ampla essa minha pesquisa. No entanto, é preciso que eu defina quem é o paciente que eu estou, que é o objeto da minha pesquisa.
Qual que é a intervenção aqui? A intervenção aqui é terapia de grupo. Então, essa é a minha Essa é a intervenção que eu quero avaliar. Vou compará-la com terapia individual. E qual que é o desfecho que eu espero? O desfecho seria a melhora dos sintomas ansiosos, a melhora ou não desses sintomas ansiosos. Então, veja, eu tenho o paciente, a intervenção, a comparação e o resultado. E aí eu tenho essa minha pergunta. Terapia em grupo para manejo da ansiedade em universitários, ela é eficaz em comparação à terapia individual? Aqui na intervenção a gente poderia dizer terapia em grupo para ansiedade, inclusive que é o tipo bem específico da intervenção que nós queremos. Não é qualquer terapia em grupo, certo? É terapia para ansiedade. Aqui nós temos um outro exemplo. Então, de novo, a estratégia PICO. Isso são para perguntas clínica, para perguntas de pesquisa do tipo clínico. Então, aqui, população, paciente. Eu posso classificar essa população em termos de idade, raça, sexo, tipo de medicação que utiliza, status de saúde ou um problema específico. Então, aqui no caso, nós temos pré-escolares de 4 anos em tratamento com o uso de antibióticos. Este é a minha população. Qual que é a intervenção ou indicação? Qual que é o interesse? Eu quero estudar o uso de probióticos com essa população. Qual que é o procedimento de comparação? Qual que é a minha comparação? Pode ser o procedimento padrão, pode ser uma intervenção de comparação, pode ser placebo, ou pode ser intervenção nenhuma. Então, aqui, nós não estamos utilizando nenhuma intervenção. Qual que é o desfecho que eu busco? Qual que é o resultado esperado? Efetividade, mortalidade, morbidade, enfim. Aqui, no caso, a minha pergunta é, o desfecho que eu busco é sobre a redução do risco de diarreia associado ao uso de antibióticos. Então, vamos lá. Qual seria, então, a nossa pergunta de pesquisa baseado nesses 4 pontos que nós apresentamos aqui? A nossa pergunta de pesquisa poderia ser: há evidência de que o uso de probióticos em pré-escolares com tratamento de antibiótico reduz o risco de diarreia? Existe evidência sobre isso? Ok? Mas vamos ver um outro exemplo agora de uma pergunta de pesquisa não clínica. A gente continua usando o PICO, só que agora o P continua o mesmo, a população, paciente ou problema que eu quero avaliar. Só que o I é qual que é o interesse que eu tenho e em qual contexto que eu quero avaliar essas questões. Então, aqui no caso, a população é o usuário do sistema de saúde. Qual que é a percepção do usuário? O meu interesse é o atendimento do internato. E o contexto no qual eu quero avaliar isso seria, por exemplo, a UPA. Então, a minha pergunta de pesquisa poderia ser: qual a percepção do usuário em relação ao atendimento recebido pelo interno da medicina na UPA? Ok? Então, vamos avançar um pouco mais. Então, nós já definimos o nosso objetivo, o objetivo da nossa revisão, definimos a questão de pesquisa estruturada de acordo com o formato do acrônimo PICO. Então, vamos dar uma olhada agora sobre como eu vou fazer para identificar a literatura pertinente. A primeira coisa que eu preciso fazer é identificar essa literatura. Nesse sentido, eu preciso fazer uma busca, uma revisão da literatura, não ainda a revisão sistemática, mas eu preciso procurar artigos que falem sobre o meu tema de interesse,
para ver o que já se produziu a respeito deste tema. O que já se produziu, por exemplo, a respeito do atendimento de internos em unidades de pronto atendimento? Será que tem alguma evidência? Será que existe algum tipo de estudo a esse respeito? E, eventualmente, eu vou começar a fazer a busca e eu descubro que já existe, inclusive, uma revisão de literatura a esse respeito. Então, não justifica eu fazer novamente, eu já sei qual que é o resultado. Pode ser que eu não encontre nenhum tipo de artigo que fale sobre este tema. E aqui eu tenho uma indicação de que talvez, ao invés de uma revisão de literatura, eu preciso fazer uma pesquisa empírica, começar a construir evidências sobre este tema. Então, é preciso que antes de fazer a revisão necessariamente, é preciso que eu faça uma consulta na literatura. O que se sabe sobre este tema? Qual que é o estado da arte? Ok? E a partir daí, eu vou ter condição de definir os meus critérios de elegibilidade. Que tipo de artigo, que tipo de estudo eu quero que seja incluído na minha busca. E a pergunta de pesquisa vai definir o tipo de estudo que vai entrar. É a pergunta que diz se esse artigo ele integra ou não a minha revisão sistemática da literatura. Os pesquisadores devem se certificar de que todos os artigos importantes ou que possam ter algum impacto na conclusão da revisão sejam incluídos. Lembra que eu falei lá atrás? A revisão sistemática ela precisa ser ampla, ok? Diz respeito a este ponto. Além disso, a busca de evidências ela tem início com a definição de termos ou palavras-chave, seguida da estratégia de busca, definição das bases de dados e outras fontes de informação a serem pesquisadas. Veja, eu tenho a pergunta de pesquisa. De posse dessa pergunta de pesquisa, eu vou definir quais são as palavras-chave que eu vou utilizar nas bases de dados para encontrar os artigos que eu julgo relevante para responder a minha questão. Eu vou definir uma estratégia de busca. Qual combinação de palavras eu vou utilizar para fazer a minha busca? Esse tipo de informação ele está presente em que tipo de revista, em qual base de dados eu posso ir buscar essa informação? Só artigos científicos revisados por pares trazem essas informações, a informação que eu estou querendo? Eu devo incluir na minha revisão, por exemplo, dissertações de mestrado, teses de doutorado? Isso é uma decisão metodológica. Eu preciso fazer isso pensando na minha pergunta e o quanto e qual tipo de literatura vai me dar mais evidência, ok? Então aqui vamos pegar novamente o nosso exemplo que nós demos sobre o uso de probióticos em pré-escolares como tratamento de antibiótico para reduzir a diarreia. Veja, a minha pergunta de pesquisa, ela vai me ajudar a definir quais são as minhas palavras-chave quando eu for fazer a busca. Não adianta eu escrever essa frase lá nas bases de dados, porque elas não vai ter isso lá dessa maneira. Essa é a minha pergunta de pesquisa, ok? Então, eu preciso definir quais são as minhas palavras-chave. E as minhas palavras-chave vão estar aqui, ok? Então, uma das minhas palavras-chave, por exemplo, é pré-escolar, antibiótico, probiótico, diarreia. E eu preciso usar essas palavras, combinar essas palavras lá nas plataformas, nas bases de dados, para buscar os artigos que falam sobre este assunto. Vamos imaginar que aqui tivesse um outro tipo de intervenção que eu quero comparar, então eu precisaria acrescentar essa nova palavra aqui, ok?
Muito bem. Aqui nós temos a outra pergunta, né, sobre a percepção do usuário em relação ao atendimento recebido pelo interno de medicina na UPA. Eu selecionei aqui 3 palavras: usuário, internato e UPA. Vamos ver se essas 3 palavras são boas para a definição, para a nossa busca nas bases de dados. Então vamos agora mudar e ir observar Só um minutinho. Nós vamos agora fazer essa busca nas bases de dados para ver se essas são boas palavras. Ok? Primeira coisa que eu preciso fazer é as minhas palavras-chave. Existem descritores em ciências da saúde, que são chamados DEX. Quando você pode digitar DEX, palavras-chave, DEX Saúde, você vai ser direcionado para essa página da BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde. Aqui eu vou testar as minhas palavras para ver quais são os termos equivalentes que nós temos nas bases de dados. Então eu vou digitar aqui usuário, que é o termo que eu quero pesquisar. Veja, aqui nós temos 6 resultados para usuário. Olha o que eles estão falando. Uma palavra que eles utilizam é associação de consumidores, para um termo alternativo, organização do usuário. Não é o que nós queremos. Aqui nós temos capacitação do usuário de computador, é outro tipo de usuário, não é o usuário que nós pretendemos do serviço de saúde. Aqui nós temos satisfação do usuário. No entanto, isso está relacionado ao comportamento do consumidor. Talvez poderia ser. A defesa do paciente, defesa do cliente, defesa do usuário, talvez esse termo poderia ser utilizado. Interface usuário-computador, não é o que nós queremos. Usuário de drogas, também não é o que queremos. Vamos ver se esse termo, defesa do usuário, a gente vai olhar aqui nos detalhes, que ele vai dar uma definição. Qual que é o escopo desse tema? É a promoção e proteção dos direitos de pacientes, frequentemente por meio de procedimentos legais. Aparentemente não é o que nós estamos buscando. Conceitos relacionados, defesa do paciente é o conceito preferido, mediadores do paciente está relacionado, mas não mais amplo e nem, ou mais específico. Representantes do paciente é relacionado com aquele termo, mas não é mais amplo ou mais específico que ele. Vamos olhar onde que essa defesa do paciente entra na estrutura hierárquica. Isso está ligado à antropologia, educação, sociologia, fenômenos sociais. Tem a ver com controle social formal. Talvez, poderia ser. Mas veja, tem aqui assistência à saúde. Em assistência à saúde tem controle social formal, defesa do paciente, está dentro deste escopo, dentro dessa perspectiva, economia, organizações da saúde, controle social formal. Saúde pública, direito à saúde, está dentro de direito sanitário, direitos humanos, direito à saúde, defesa do paciente. Veja, eu posso fazer uma busca para ver que tipo de artigos são recuperados quando eu digito defesa do paciente. Então, eu vou vir aqui no Google Acadêmico e digitar defesa do paciente. E veja os artigos que me trouxeram. Resiliência e mecanismos de defesa em paciente com câncer, quimioterapia ambulatorial. Advocacy no contexto da pandemia, em defesa dos direitos à saúde. O enfermeiro na defesa da autonomia do idoso na terminalidade. Perfil de selênio, as relações com os marcadores de defesa antioxidante em pacientes com... Aparentemente, não está muito ligado ao que eu estou querendo, que seria
a percepção do paciente, ok? Mas aqui eu já tenho uma nova palavra, que é paciente. Vamos ver se essa palavra me traz algum dado mais relevante, ao invés de usuário. Paciente. Paciente, agora eu tenho 78 termos que utilizam essa palavra. Aceitação pelo paciente de cuidados em saúde, acompanhantes formais de exames físicos, administração de cuidados, admissão do paciente, alta do paciente, analgesia, anamnese, assistência ao paciente, cuidados prestados ao paciente, assistência prestada ao paciente. Esse termo parece mais relacionado à minha pergunta de pesquisa. Lembra? Eu quero falar sobre a percepção do paciente no cuidado, na consulta com o interno de medicina. Talvez assistência ao paciente seja melhor. Vamos ver os detalhes desse termo. Nota do escopo, serviços prestados por profissionais e não profissionais da saúde sob supervisão dos primeiros. Parece que é isso que nós queremos. A nota de indexação. Esse aqui não é sinônimo de cuidados de enfermagem. Ok, cuidado de enfermagem é apenas um tipo de assistência ao paciente. Muito bem, parece que assistência ao paciente é um bom termo. Nós vamos utilizar ele, então. Assistência, vamos colocar entre aspas, assistência ao paciente. Qualquer paciente? Sim, poderia ser paciente oncológico, terminal, politraumatizado, cirúrgico, mas não, nós queremos só assistência ao paciente. Assistência de enfermagem ao paciente politraumatizado, planejamento da assistência ao paciente em cuidados paliativos, terapia intensiva, ainda está muito amplo. Nós temos mais de 8.870 resultados. Eu teria que ler todos eles. Mas a gente pode acrescentar uma nova palavra para filtrar essa minha busca. E a outra palavra que eu tenho é unidade de pronto atendimento. Vamos ver. Não tenho nenhum tipo de resultado para UPA. Mas vamos tentar apenas pronto atendimento. Agora eu já tenho serviços médicos de emergência, atendimento pré-hospitalar, atendimento de emergência pré-hospitalar, centros de emergência, pronto-socorro, SAMU, serviços de atendimento de emergência, serviços de saúde de emergência, nota do escopo, serviços especialmente preparados em recursos humanos e equipamentos para prestar cuidados de emergência a pacientes. Primeiros socorros, ambulâncias. Ok, aparentemente está relacionado com o que nós queremos. Uma coisa que eu esqueci de comentar observe que aqui eu tenho o termo em português, mas já tenho o termo também em inglês, espanhol e francês. Porque pode ser que eu não encontre o que eu quero usando o termo em português, mas em inglês provavelmente eu vou encontrar, porque a maioria das nossas publicações são em língua inglesa. Então, usar o termo em inglês favorece que mais artigos sejam recuperados. Então, eu vou utilizar esta palavra-chave. E vou colocar aqui o operador booleano AND, que vai combinar as duas palavras-chave. E como é mais de uma palavra, eu preciso colocar entre aspas para ele entender que é uma coisa só. Olha só, dos 8.000 resultados para assistência ao paciente, agora foi reduzido para 104. Já é mais fácil. Segurança do paciente frente aos erros de medicação na urgência e emergência, comunicação entre gestores e equipe de unidades de pronto atendimento, condutas de enfermagem aplicadas aos pacientes com infarto, percepção dos usuários atendidos no pronto atendimento, um olhar sobre a atenção primária à saúde, atendimento a paciente em situação de urgência, o serviço pré-hospitalar móvel ao serviço hospitalar de emergência. Veja que a minha busca já está se restringindo um pouco mais. E aqui eu vou
testando as palavras-chave para ver quais são as melhores palavras para recuperar os artigos de meu interesse. Aqui eu pus duas, a gente poderia continuar procurando outras palavras. Por exemplo, nós falamos sobre vamos falar internato. Internato e residência. Poderia ser estágio médico, internato de medicina, internato em hospital, internato de medicina. São palavras relacionadas. Vamos apenas colocar essa para ver como se comporta o buscador. Ok, agora já restringimos demais a nossa busca. Então já tenho dificuldade para localizar. E talvez esse não seja uma boa estratégia. Vamos retirar o serviço de emergência e deixar só assistência ao paciente e internato e residência. Já tenho 32 artigos. Então veja, talvez eu vou ter que fazer essas buscas separadas e ver se nos artigos, naqueles 104 artigos que eu busquei da primeira vez, mais esses 32, se existe alguma coisa que diga da percepção do usuário sobre o atendimento recebido do residente. Ok? Então vamos voltar para a nossa apresentação. Só um instante. Ok. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, o que nós observamos é a palavra usuário não é uma boa palavra, UPA não é uma boa palavra, internato aparentemente é. Mas, então, nós precisamos mudar essas palavras. Talvez melhores descritores para esse trabalho seria pacientes, internato, pronto atendimento. E aí a gente precisa ir testando essas palavras-chave para ver quais que de fato buscam as informações que eu pretendo. Importante salientar o seguinte, eu não posso fazer uma busca muito restritiva, como eu fiz lá colocando assistência ao paciente, internato e residência, serviços médicos de emergência, restringiu demais a minha busca e não veio nada. Então eu não posso ser extremamente amplo, que vai incluir um monte de artigos que não vai falar do que eu quero, mas eu não posso ser muito restritivo, porque pode ser que não recupere os artigos que eu preciso. Então eu tenho que o que eu faço, eu testo algumas palavras-chave para ver quais que trazem melhores resultados, quais que conseguem me devolver, de fato, todos os artigos que eu preciso. Aqui eu fiz uma busca apenas no Google Acadêmico, mas nós temos outras bases de dados que devem ser consultadas, como, por exemplo, o Portal CAPS, a PubMed, Web of Science. Todas essas plataformas de busca, se você entrar na página do portal CAPS, existem cursos de 2 horas, 4 horas, que o portal CAPS fornece com certa regularidade e que ensinam como fazer buscas nestas plataformas. Recomendo fortemente que você procure fazer esses cursos da plataforma CAPS para utilizar as plataformas essas plataformas que apresentam, tem os repositórios, né, de artigos científicos, ok? Muito bem. Então, nós identificamos a literatura, fizemos uma revisão que justifica a nossa revisão sistemática, definimos os critérios de elegibilidade. Eu falei das palavras-chave. Vocês viram lá que numa das buscas teve mais de 100 artigos. Agora eu preciso definir, desses 100 artigos, eles não são todos que vão entrar.
só vão entrar para minha revisão, nesse exemplo que eu dei, artigos que falem sobre a percepção do usuário, do paciente, do atendimento recebido pelo interno da medicina, no contexto de urgência e emergência. Pode ser que nesse levantamento que eu estou fazendo, eu descubra que não existe artigos que falem especificamente sobre isso, mas existem artigos que falam sobre a percepção do usuário e do atendimento do interno em contexto geral. E essa seria uma boa revisão de literatura. E essa revisão de literatura me faz compreender como que essas pessoas, como o usuário vê esse tipo de atendimento, e a partir daí a revisão sistemática poderia, nesse contexto, poderia abrir possibilidade para eu fazer um trabalho na UPA de verificar como é que é a percepção do usuário lá deste atendimento. Então, a revisão sistemática, ela me traz boas evidências de estudos, de tratamentos, de intervenções, mas ela pode ser também um primeiro passo para orientar uma pesquisa empírica, ok? Ou para um primeiro passo para eu testar hipóteses também, ok? Então, vamos lá. Eu preciso selecionar os estudos que são possíveis de serem incluídos. Eu defini os critérios de elegibilidade. E os critérios são a partir da plataforma PICOS, da estratégia PICOS, né? O critério tem que ter esse perfil de usuário, tem que ter esse tipo de intervenção, atendimento, interesse, tem que ser neste contexto, ok? Então, agora eu vou fazer a busca, ok? E a busca, eu vou selecionar todos os possíveis estudos que podem ser incluídos. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, lendo o título do artigo. Se eu tenho dúvida, eu devo ler, então, eu aproveito e leio o resumo deste artigo. Muitas vezes, a leitura do título e do resumo me dão ideia do que o artigo fala, e eu posso ter uma ideia se eu incluo ele ou não. Eventualmente, eu seleciono alguns artigos para serem incluídos. No entanto, depois eu vou precisar ler o artigo na íntegra. Quando eu for ler o artigo na íntegra, pode ser que ele não traga as informações que eu quero. Então, eu vou ter que criar um critério de exclusão para dizer por que esse artigo não entrou. E como eu disse, a gente precisa documentar todas as nossas decisões. Então, durante a seleção dos estudos, a avaliação o que eu acabei de falar, a avaliação dos títulos e dos resumos identificados na busca inicial deve ser feita por pelo menos 2 pesquisadores, de forma independente e cegada. Ou seja, eu faço a minha busca, meu parceiro faz a busca dele, obedecendo rigorosamente os critérios de inclusão e exclusão que nós definimos no protocolo de pesquisa. E depois a gente conversa sobre esses resultados que nós obtivemos. Os critérios de inclusão e exclusão são definidos com base na pergunta que norteia a revisão, como eu havia dito. Eu posso definir que eu quero saber o que se produziu nos últimos 5 anos. E eu faço esse recorte temporal na minha busca. Qual que é a população alvo da minha busca? Adultos, crianças, atletas? Que tipo de intervenção eu estou buscando? Artigos que trazem resultados de mensuração do desfecho, de interesse. Critérios metodológicos, podem ser critérios de inclusão. Por exemplo, serão incluídos nessa minha pesquisa em português e em inglês. Que tipo de estudo entra, entre outros? Tudo isso eu tenho que definir nos meus critérios de inclusão. Por exemplo, eu posso definir, pensando numa revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, um critério metodológico se não for ensaio clínico randomizado ou ensaio clínico aleatório, o estudo não vai entrar na minha revisão, ok? Então, eu deixo definido. Por exemplo, eu só quero estudos que tenham os dados estatísticos presentes
nos resultados. Se não tiver os dados estatísticos, não serve, porque eu quero fazer uma meta-análise. Então, esse estudo sem dados estatísticos não entra. Então, eu e o meu parceiro de pesquisa, a minha parceira de pesquisa, vamos fazer essas buscas, selecionar os artigos. As discordâncias que porventura ocorrerem entre nós, a gente precisa resolver por consenso. Ou seja, eu selecionei um artigo para ser incluído, minha companheira de pesquisa, meu companheiro de pesquisa não selecionou. A gente precisa decidir, conversar. Por que que eu selecionei, por que que ele não selecionou? E juntos, em consenso, precisamos definir se entra ou não. Ok? Aqui nós temos uma tabela de orientação para selecionar artigos que podem fornecer resultados válidos, pensando nos ensaios clínicos aleatórios. Terapia. Esse artigo, ele traz a alocação dos participantes para o tratamento, a alocação dos participantes para o tratamento foi aleatória? Todos os participantes que entraram no estudo foram adequadamente avaliados? Diagnóstico. Houve uma comparação mascarada e independente com padrão de referência? A amostra incluiu um grupo adequado de participantes para os quais o teste diagnóstico poderá ser aplicado na parte clínica? Dano. Houve grupos de comparação semelhante em relação aos fatores determinantes do desfecho, além do desfecho de interesse? Os desfechos e exposições foram mensurados da mesma forma nos grupos que foram comparados? Prognóstico. A amostra foi representativa e com características bem definidas em número semelhante no processo de doença ou de condições clínicas? O período de acompanhamento foi suficientemente contemplado adequadamente? Veja, esse tipo de informação vai me ajudar a ver a qualidade do artigo que eu estou utilizando, certo? Eu posso definir que eu quero artigos que me tragam boas evidências. Se eu incluir todos eles, isso aqui é uma análise que eu vou ter que fazer depois, quando eu for falar sobre possíveis vieses das pesquisas que eu encontrei, ok? Analisando a qualidade metodológica dos estudos. A qualidade de uma revisão sistemática depende da validade dos estudos nela incluídos, ou seja, não posso incluir qualquer estudo na minha revisão. Só entrarão na minha revisão aqueles estudos que trazem boas evidências. Nesse sentido, a gente prioriza estudos que foram publicados em revistas científicas, revisada por pares. Não que não se possa incluir outros, mas isso é uma boa estratégia. Ao realizar a minha pesquisa, ao ler os artigos, eu posso ir fazendo um fichamento da minha leitura. Essa aqui é apenas uma tabela para ir a título de exemplo. No caso aqui, eu coloco a referência, qual que é do artigo que eu estou lendo, que tipo de artigo ele é, objetivos do estudo, quais foram as principais variáveis ou conceitos que ele trabalhou. Eu preciso falar sobre a metodologia desse artigo, que tipo de estudo ele é, participantes, instrumentos utilizados, forma de análise de dados, principais resultados obtidos e principais conclusões. À medida que eu leio o artigo, é importante eu ir tomando notas. A depender do seu objetivo, você pode colocar outros critérios. Algumas pessoas colocam, por exemplo, o ano de publicação, quais da revista no qual está publicado, fator de impacto, enfim, aquilo que for relevante para responder a sua pergunta de pesquisa. Ao realizar o seu levantamento de dados, aqui nós temos um fluxograma proposto pelo Prisma, que é um modelo de dados, o que reportar preferencialmente no estudo de revisão sistemática e meta-análise. Aqui você precisa dizer como é que você fez a sua busca. Por exemplo, identificação. Quando você lançou, vocês viram que quando eu escrevi os descritores lá no Google Acadêmico, retornou com um descritor retornou
cento e poucos resultados, com outros descritores um pouco menos. Então, aqui eu vou colocar todos os número de relatos identificados nos bancos de dados de busca. Então, se eu fiz a busca em 3 bases de dados, eu tenho que dizer quantos artigos vieram na base A, quantos vieram na base B, quantos vieram na base C, com essas palavras-chave. Ok? Número de relatos identificados em outras fontes. Eu posso incluir outras fontes, por exemplo, tem um artigo que foi citado e por algum desses outros que apareceram, só que ele entra na minha revisão, só que ele não, quando eu utilizo os critérios de busca, ele não aparece. Eu posso dizer que foi encontrado a partir de outras fontes. Pode ser que foi encontrado, sei lá, de um livro que fala sobre isso, então eu posso utilizá-lo desde que eu diga de onde que ele veio. Aqui eu tenho, eventualmente esses artigos aparecem duplicados em mais de uma base de dados. Então, eu tenho que dizer quantos que vem em cada base e depois eliminar os que são duplicados. E aqui eu vou colocar o número de relatos após eliminar os duplicados. Então, vamos imaginar que foram 300 artigos, depois de eliminar. Aqui tinham 500, mas 200 eram duplicados, sobraram 300 aqui. Agora, eu vou ler esses artigos que sobraram, o título e o resumo, e ao ler o título e resumo, entraram para minha revisão apenas 50 artigos. Os outros, embora foram recuperados, mas eles não eram, não falavam especificamente do que eu estava buscando, então eles foram excluídos. Destes 50, eu li os 50 textos que foram, li eles de forma completa e verifiquei que alguns não entravam na minha revisão. Então, o número de artigos em texto completo que foram excluídos com justificativa. Eu tive que excluir 20 desses artigos porque não faziam parte. Então, foram incluídos em uma síntese qualitativa 30 artigos, ok? É o que eu vou analisar. Desses 30 artigos, pode ser que apenas 25 foram incluídos na análise quantitativa da meta-análise. Se eu não for fazer meta-análise, eu posso encerrar aqui. Tudo bem? Esse fluxograma sempre é pedido em estudos de revisão sistemática. Então, é preciso ir anotando as decisões que você foi tomando em cada etapa da sua busca pelos artigos. Apresentando os resultados. Os artigos incluídos na revisão sistemática podem ser apresentados em um quadro que destaca as suas principais características, como, por exemplo, autores, anos de publicação, desfecho metodológico, número de sujeitos, grupos de comparação, caracterização do protocolo de intervenção, variáveis dependentes, principais resultados. Se você usa uma tabela como a que eu mostrei anteriormente, ela já vai trazendo essas informações. Nos estudos de revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, você precisa apresentar os resultados das intervenções que cada um dos ensaios fez. E depois, a conclusão que você chegou. Então, primeiro, você mostra os seus resultados. Com relação à discussão da revisão sistemática, depois de mostrar os seus resultados, você precisa resumir os principais resultados que você encontrou, a abrangência geral e a aplicabilidade dessa evidência. Ela pode ser generalizada, ela pode ser aplicável, exequível. Qual que é a qualidade dessa evidência? Esses artigos que eu recuperei, eles eram artigos
bem organizados, tinham rigor metodológico, havia algum viés no processo de revisão desses artigos, concordância, discordâncias com outros estudos, outras revisões, você precisa reportar isso. Atualmente, antes de passar para frente, algumas, principalmente em revisões de ensaios clínicos randomizados, se pede que se monte um protocolo da revisão sistemática. Não faz parte do escopo desta minha apresentação, mas existe uma plataforma chamada Próspero, escreve-se dessa forma. É uma plataforma na qual se você for fazer a revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, eles pedem que você cadastre a sua revisão. E nesse cadastro dessa revisão, nessa plataforma Próspero, você precisa colocar os artigos que você apontar quais foram os passos metodológicos que você seguiu e registrar para cada artigo que você recuperou uma série de informações, por exemplo, número de participantes, possíveis vieses, a qualidade clínica dessa informação, se você teve acesso ao banco de dados, porque eventualmente, principalmente em meta-análises, eu preciso entrar em contato com os autores para pedir o banco de dados deles, se eles disponibilizam para fazer a meta-análise. Então, todas essas informações precisam estar registradas no banco de dados. E aí, no caso, o Próspero é uma dessas opções. Então, voltamos aqui à descrição geral do processo de revisão sistemática de literatura, que parte por definir a pergunta científica, identificar as bases, estabelecer os critérios de busca, fazer isso com dois pesquisadores, aplicar os critérios, justificar possíveis exclusões, analisar criticamente e avaliar todos os estudos incluídos na revisão. Preparar um resumo crítico, sintetizando as informações disponibilizadas e, por fim, apresentar uma conclusão informando a evidência sobre os efeitos da intervenção que foi estudada. Ok? Aqui nós temos o checklist do Prisma. É interessante, ele vai dizer como que você deve escrever uma revisão. E aí ele tem vários passos, né? O título, como você deve estruturar o seu resumo, a introdução, métodos. Esse protocolo, se você procurar na internet, checklist Prisma, ele está disponibilizado também. Ou se quiser, pode entrar em contato conosco, que nós também podemos disponibilizar esse arquivo para você. Então aqui nós temos o título, o resumo, introdução, como que você vai fazer a introdução, a questão da pergunta de pesquisa de acordo com a estratégia PICO, método, você tem um protocolo de registro, quais foram os critérios de elegibilidade, as fontes que você buscou, como é que se deu a busca, a seleção, processo de coleta de dados, risco de viés em cada estudo, é importante, quais foram as medidas de sumarização, análises adicionais, no caso de meta-análises, né? Quais os resultados que você obteve com a sua revisão. E aqui depois a discussão, sumarizando as evidências, quais são as limitações do seu estudo, conclusões. E se você teve financiamento para este estudo, é preciso indicar também. Então, esse checklist Prisma, ele te dá o passo a passo de como escrever o seu artigo de revisão sistemática da literatura de posse, uma vez que você está de posse dos dados. Chamo novamente a atenção para o protocolo de registro e para a atenção ao método. É muito importante você descrever bem o método, a forma como você realizou a sua pesquisa. Era isso que eu tinha a apresentar aqui hoje, uma visão rápida sobre a revisão sistemática de literatura. Essas são algumas referências que você pode consultar. O Ministério da Saúde tem esse livro,
São diretrizes metodológicas para a elaboração da revisão de literatura, elaboração de revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados do Ministério da Saúde. Nós temos também este artigo que é especificamente sobre a estratégia PICO para a construção da pesquisa e busca de evidências. Este aqui é uma tradução do artigo Principais itens para relatar em revisões sistemáticas e meta-análises, a recomendação PRISMA. Boa parte da minha apresentação foi baseada nesse artigo. Estudos de revisão sistemática, um guia para uma síntese criteriosa da evidência científica, também utilizei bastante esse material. E isso aqui é um material de aula que eu consultei do professor Sebastião Benício, da PUC Goiás. Muito bem, chegando ao final dessa nossa aula, eu tenho uma atividade para vocês que estão fazendo o nosso curso. E a atividade é muito simples. Pensando agora para elaborar a sua revisão de literatura, revisão sistemática, elabore, então, o primeiro passo para a gente poder fazer isso é elabore uma pergunta de pesquisa utilizando a estratégia PICO, se for uma pesquisa clínica, ou PICO, com C minúsculo, com O minúsculo, para uma pesquisa não clínica. Selecione os descritores, e feito isso, tendo a sua pergunta de pesquisa, selecione os descritores para fazer a busca em base de dados. Quais os descritores você utilizaria para fazer a sua busca nas bases de dados para encontrar artigos relevantes para responder a sua sua pergunta de pesquisa? Muito obrigado pela sua participação, espero que tenha contribuído e fiquem todos, espero que todos fiquem bem e estejam saudáveis. Muito obrigado. Essa foi uma atividade do projeto de pesquisa, ciência e caminhos de construção do conhecimento em tempos de isolamento social causados pela Covid-19, realizado pelo projeto de extensão da Unifins, Centro Universitário de Mineiros. Eu sou o professor Rodrigo Pericinoto e foi um prazer estar aqui com vocês.